Essa parte do livro, eu confesso que em muitos momentos eu tive que fechar o livro, respirar e falar assim: meu Deus, como? Oi, gente, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Marília, aqui nós falamos sobre livros, falamos sobre maternidade, falamos sobre vida. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like logo agora no comecinho do vídeo, que isso me ajuda demais na divulgação do canal. O vídeo de hoje, gente, é uma continuação do vídeo anterior, em que eu comentei sobre o livro Casos de Família, da Ilana Casoy. Eu fiz comentários a respeito da edição, fiz comentários a respeito da primeira parte do livro, onde a Ilana relata muito sobre o caso Richthofen. Dei a minha opinião, falei, né, o que eu acho. Então, assim, se você ainda não viu, vai lá ver que tá muito legal, vai lá deixar sua opinião para mim também. Assim como o livro, que foi dividido em duas partes, a segunda parte ela fala sobre o caso da Isabela Nardoni, que também foi um caso que marcou muito, né, a história do nosso país, um caso que causou muita comoção entre as pessoas e com razão, tá? Minha humilde opinião, com razão, porque se trata de uma criança, né, gente? E se você nunca ouviu falar, eu vou fazer um resumo aqui, bem resumo mesmo, só para você se situar aí a respeito do assunto do livro, que é o seguinte, gente. No dia 29 de março de 2008, uma criança, 5 anos, foi jogada do sexto andar de um prédio. E quem estava com essa criança, né? O pai e a madrasta. E eles alegaram que uma pessoa tinha entrado no apartamento para roubar, para, enfim, né, fazer males ali. E alegaram que essa pessoa era a responsável por tudo isso, né, por esse desfecho trágico, triste. E logo de cara, né, todo mundo cercou ali o prédio, né, os policiais fizeram varreduras e nada foi encontrado. Além disso, não tinha sinais de arrombamento no apartamento. E isso já foi uma coisa que acendeu ali a red flag dos peritos, né, quando eles foram periciar o apartamento, porque não tinha nada, né, que justificasse a invasão de uma pessoa naquele apartamento específico. Então a história começou a não fazer muito sentido. E aí, depois, né, de toda uma investigação, o pai e a madrasta da Isabela foram acusados, né? E posteriormente foram condenados. O livro da Ilana Casoy, ele é a parte relacionada ao caso Nardoni, é ela narrando como foi os dias ali que transcorreram o julgamento. Então a sensação que eu tive lendo esse livro era que eu estava ali, sentada ao lado da Ilana, acompanhando tudo, né? Na época eu me lembro, eu devia estar aí com 18, 19 anos quando o caso aconteceu. E eu me lembro de ficar muito emocionada, sabe? De acompanhar, ver a dor ali daquela mãe chorando. Eu ainda não era mãe nessa época, mas eu me lembro, assim, de ficar muito chocada, né? Como um pai teve essa brilhante ideia de jogar a filha pela janela para mascarar uma agressão que já tinha acontecido antes por parte da madrasta da menina. Então, assim, isso são coisas que me fazem refletir demais, sabe? Eu comentei sobre isso no outro vídeo, falei que eu, quando assisto casos criminais ou leio a respeito de casos criminais, o meu intuito é tentar pensar sobre como essa pessoa se achou no direito de tirar a vida da outra dessa forma. E nesse caso específico, como o próprio título do livro ele fala, são casos de família, né? Assim como eu comentei que eu fico chocada com a capacidade que a Suzane von Richthofen ela teve de pensar que se os pais eles não concordavam, né, com o namoro dela, então era melhor que eles não vivessem mais. Como o pai da Isabela chegou à conclusão de que a minha esposa agrediu ela tal forma que para mascarar eu jogo ela aqui da janela. Gente, olha,
Eu juro pra vocês. Essa parte do livro, eu confesso que em muitos momentos eu tive que fechar o livro, respirar e falar assim: meu Deus, como? Como? E o pior, o livro, essa parte do livro, né, sobre esse caso, a Ilana tá descrevendo o julgamento. E o julgamento, gente, ele é um show de horrores, assim, minha opinião, sabe? A gente vê ali a defesa, sabe? Quando eu tava lendo ali o que a defesa tava propondo para justificar o ato daqueles dois, olha, tem que ter muito estômago, gente, tem que ter muito estômago. Quando eu li sobre o depoimento da Rosângela, né, que foi a perita, gente, ela descrevendo ali as coisas que ela foi encontrando no apartamento e quais foram as evidências, aquilo tudo me deixou assim tão. Eu não sei, eu fico completamente sem palavras de pensar até que ponto o ser humano ele é capaz de chegar para justificar uma falta que ele comete, uma falha, né? Às vezes é uma falha que basta você conversar, né? Às vezes é uma falha que você pode recorrer a outras formas de atitudes, né? Mas não. Uh-uh. Olha, gente, eu confesso para vocês que esse livro, essa parte específica do livro mexeu muito comigo, porque eu tenho filhos, né? Eu tenho dois filhos, e tudo que mexe com criança são assuntos que dão uma revirada aqui no coração da mãe, sabe? E como eu comentei com vocês, né? Quando o caso aconteceu, eu já era adulta, mas eu ainda não era mãe. E lembro de acompanhar muita coisa, né? De ver muitas notícias e tudo mais, mas assim, hoje, lendo a descrição que a Ilana colocou aqui, a forma como ela descreve ali que foi o julgamento, o sofrimento da mãe. Gente, isso me tocou de uma forma que eu fiquei realmente impactada. Impactada por dois motivos. Primeiro, pela capacidade que esse pai teve, né? E eu não tô desculpando a madrasta, né, gente? Claro que ela é 100% responsabilizada pelo ato dela, mas é o pai. Eu fico indignada, assim, de o pai ter achado que era uma boa ideia jogar a filha do sexto andar. Assim, isso é uma coisa que explode a minha mente, sabe? E o livro, ele é um relato, assim, brutal. A Ilana, ela não floreou nada, ela não minimizou nada para ficar, assim, menos difícil da gente ler. Não, ela fez ali o relato nu e cru do julgamento. E isso é uma coisa que eu tiro o chapéu pra Ilana, assim, dela conseguir acompanhar essas coisas. Eu confesso que pra mim, que sou uma pessoa que gosto de assistir esses assuntos, me interessam muito, refletir sobre as atitudes das pessoas. Eu confesso que esse livro aqui, ele me deixou várias e várias vezes com um nó na garganta, sabe? Me deixou realmente assim com uma aquele incômodo na alma, sabe? De pensar assim, meu Deus, eu faço parte de uma raça, a raça humana, que é capaz de fazer isso aqui, sabe assim? Isso me dá ali um desconfortozinho, sabe? Mas que eu particularmente gosto, tá, gente? Eu gosto muito de refletir sobre a condição humana, gosto muito de pensar sobre nós enquanto raça, né? O que nos motiva a tomar as decisões que nós tomamos diariamente, né? E isso foi uma coisa que eu refleti muito nesses dois casos. São pessoas que não eram criminosas, sabe? Não tinha aquele estereótipo de criminoso vindo de um lugar repleto de criminalidade. A gente sabe, né? Eu particularmente acredito muito que o meio interfere muito em como a pessoa vai se formar como cidadão, como pessoa, enfim, quais opiniões ela vai ter, quais gostos ela vai ter. Eu acho que isso influencia muito. Mas aqui o mais chocante é que eram pessoas que assim não tinham, sabe? Aquele estereótipo mesmo de criminoso.
né? E aí a gente lendo um pouquinho mais sobre o histórico dessa madrasta, tá? Eu vou evitar de ficar falando o nome dessas pessoas, porque assim, gente, não vamos dar palco, né, pra maluco, mas assim, ela também veio de um histórico de violência muito forte e que culminaria com ela era uma bomba relógio, sabe? Uma bomba relógio que explodiu, infelizmente, em cima da Isabela. E isso eu acho extremamente trágico, sabe? Extremamente trágico. Mas são casos importantes para a gente refletir, né? Eu gosto muito, muito, muito desses livros que fazem a gente pensar. Eu acho que isso é muito importante, a gente trazer para a leitura não só o entretenimento, mas a reflexão, o conhecimento a respeito de nós mesmos, né, enquanto seres humanos. Eu acho que isso enriquece muito a nossa vida, a nossa visão de mundo. E não é uma leitura fácil, tá? Não é um livro leve. Já dá para perceber, né? Os assuntos eles são densos, difíceis, delicados, indigestos, muito, muito, muito difíceis mesmo, mas importantes. Eu acho que esse livro ele é um livro importante para quem gosta do assunto, para quem gosta desse tipo de reflexão, vale muito a leitura. Então, essa é a minha opinião. Finalizamos aqui a parte 2 desse vídeo falando sobre casos de família da Ilana Casoy, que a meu ver, assim, é a melhor que a gente tem, melhor escritora de true crime do Brasil, pra mim. Ilana tá de parabéns. Gente, então é isso. Essa foi a minha opinião sobre o livro Casos de Família. E se você gostou, deixe seu like. Se até agora você não deixou, faça esse favor pra mim, tá? Deixa seu like aqui. Vem deixar sua opinião sobre esses casos, o que você pensa, se é um tipo de leitura que você faria ou que você não faria. Deixa aqui, vamos conversar, vamos trocar ideias. Eu vou adorar saber a opinião de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.